Começa agora o nosso espaço de saúde na TV e na internet. E sejam muito bem-vindos ao Consultório Aberto, que a partir de agora te convida a conhecer mais sobre medicina, saúde e bem-estar. Você deve estar estranhando essa musiquinha aí, né? Não estamos em época de carnaval, mas hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico que envolve a autoestima de muitos homens. Eu estou falando da careca. Mas por que eu não estou falando de calvície? Se eu estou falando de careca é porque, olha, muita gente fica calvo e acaba querendo, né? Não muito feliz com aquela situação. E tem outros que raspam a cabeça, mesmo com toda aquela cabeleira, de propósito, só para ficar mais com aquela cara de Vin Diesel, de The Rock, né? Assumir aquela coisa meio bad boy. Então é isso, gente. Aí, você, qual é o tipo de visual que você gosta? Você gosta de máquina zero ou não? Prefere aquela cabeleira? E é por isso que eu quero a sua participação aqui hoje, super especial no programa. Então aí, você mulher, é dos carecas que você gosta mais? E você homem, tá feliz com a sua cabeleira, quer a visual máquina zero? Ou tá infeliz com a sua careca, com a sua calvície? Então mande seu recado e suas perguntas para o nosso Instagram, o @consultorioabertotv, ou pelo nosso WhatsApp, o 999597771. E pode entrar, que o consultório já está aberto. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Domingos. É uma pessoa que realmente eu quero agradecer a presença, porque é um renomadíssimo dermatologista especializado em tricologia, cirurgia. Quer dizer, o senhor entende tudo de cabelo. Então eu queria saber o que é essa tal tricologia, que não tem nada a ver com fazer tricô. Com certeza não. Queria agradecer aqui a presença no consultório aberto, ao José, pela lembrança. O que é a tricologia? Tricologia, em latim, é o estudo do cabelo, né? Trico vem de cabelo. Então é tudo aquilo que estuda o cabelo. E existe uma especialidade médica, a tricologia médica, onde os médicos estudam basicamente as doenças relacionadas ao cabelo. Parte da tricologia existe a parte cirúrgica também, que seria uma pós-graduação em transplante capilar, em cirurgias capilares, né? Que é o que eu faço também. E o Dr. Domingos Sávio, ele é reconhecido nacionalmente, né? E acabou de receber um prêmio, inclusive, né? Sim. É interessante isso, quer dizer, olha a importância que tem essa área para tantos homens. E hoje a gente falava antigamente, não, só homem fica careca. E isso não é mais tão verdade, né? Não, na realidade, assim, por que se falava que os homens ficam carecas? Porque a calvície, que é o mais comum, todo mundo fala, alopecia androgenética, a pessoa está ficando careca, é muito mais comum nos homens. 70% dos homens têm algum grau de calvície. Alguns menos, acaba não incomodando tanto, alguns mais. As mulheres é em torno de 20%, 20 e poucos por cento. Porém, as mulheres têm muita mais queda de cabelo, que é diferente de calvície. Então, as mulheres vão muito no consultório porque o cabelo está caindo, vai no consultório e é sempre ideal procurar um médico, um tricologista, um dermatologista para avaliar por causa dessa queda, entendeu? Então, a gente até, né, teve um escândalo há um tempo atrás aí na entrega do Oscar, né? Que o Chris Rock foi fazer uma brincadeira com a mulher do Will Smith, que tem alopécia, né? Alopécia areata. Qual é a diferença entre a calvície e a alopécia? Então, a calvície é um tipo de alopécia, só que é alopécia androgenética, que é o quê? Andro vem de hormônios, genética vem do gene. Por isso que fala, o pai é calvo, o filho tem tendência. Nem sempre vai ser, mas tem tendência. O que aconteceu no caso do Oscar foi outro tipo de alopecia areata, que é outra doença. E também existe o eflúvio telógeno, que seria queda de cabelo, que quase todo mundo tem, mas existe o eflúvio telógeno provocado por doenças e existe o eflúvio telógeno natural, ou seja, naturalmente nossos cabelos caem, porém nascem novamente. É diferente da calvície. A calvície, a raiz, ela vai o quê? Ela vai atrofiando, ou seja, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que desaparece. Por isso que não nasce. No caso do eflúvio, não altera a raiz. A raiz está lá, altera só o fio. Por isso que nasce novamente. Então tem algum tipo que... Tem vários tipos de alopecia, entendeu? O mais comum é a alopecia androgenética. A areata também é bastante comum. E o que é a areata que você citou no caso do Oscar? É um processo inflamatório da raiz.
Porém, ele não chega a miniaturizar a raiz. Ele inflama aquela raiz. No momento que aquela raiz está inflamada, o que acontece? Não nasce o fio e fica aquele liso, que a areata vem de buracos, né? Fica aquele parecendo buraco de rato, aquelas clareiras. Sim. Se usar um anti-inflamatório, usar algumas medicações que desinflamem, aí vai voltar a nascer. A gente teve muita mudança nos últimos anos, né? Até 15 anos atrás, vamos dizer assim, a gente tinha nada de remédio que realmente fizesse efeito. Tinha um monte, praticamente placebo aí por aí, né? Que dizia, vai nascer cabelo, ainda não tem, nascia. né? O placebo, os picaretas estão aí e sempre vão continuar existindo, né? Nunca vai terminar, né? Enquanto houver mercado, sempre tem espaço para eles. E hoje, ou então você tinha aquela cirurgia onde a pessoa ficava com aquele cabelo de boneca, né? Hoje a coisa mudou nos últimos 15 anos até o seu, né? Quando que isso realmente teve esse momento de virada, tanto em termos de medicamento quanto... Na realidade, a medicação clássica que se usa, que é a finasterida, ela existe há muitos anos, tá? Há 30 anos, mais ou menos. Porém, surgiram outras medicações mais usuais nos últimos anos, que também atuam na calvície com menos efeitos colaterais. Porque o grande problema da finasterida que as pessoas tinham lá, vai me deixar broxa, que todo mundo falava, vou tomar o remédio e vou ficar... não, aí é melhor, né? Existe essa possibilidade, muito raro, é mais uma coisa psicológica do que em si do efeito do remédio, mas hoje existem outras medicações que têm menos efeitos colaterais que a finasterida e também ajudam a diminuir o processo da calvície. Não é que existe uma medicação que cure a calvície, isso não existe. Ela diminui. O que significa isso? A calvície ela divide em 7 graus. Então, se você não faz uso da medicação, vamos dizer que você vai chegar ao grau 6. Se você faz, você vai ser um 3 ou um 4, ou seja, você vai ficar menos calvo, que é bem melhor. Sim, entendeu? Com certeza. Em relação à cirurgia, antigamente as cirurgias, você falou cabelo de boneca, ou mesmo aquela cicatriz que tinha longitudinal, grandona, que era uma técnica, a técnica FUT, que fazia aquela cicatriz grande, que era o grande estigma das pessoas. Vou ficar com uma cicatriz, parecendo que fiz uma cirurgia de cabeça, na cabeça, né? Então a pessoa tinha aquele estigma. Essa cirurgia continuou sendo dessa maneira há uns 15 anos atrás, até uns 10 anos atrás, porém evoluiu o método que você colocava, deixando de ser cabelo de boneca com aqueles tufos. E, ultimamente, nos últimos 8 anos, 10 anos, começou a surgir uma técnica nova, que aí ao invés de você ter esse corte longitudinal, é feita pequenos orifícios que ficam imperceptíveis na área doadora, que foi a evolução do transplante capilar. Então a pessoa consegue tirar aquele estigma da cicatriz longitudinal grande, de ter feito uma cirurgia na cabeça, e o cabelo de boneca não existe mais, porque você coloca fio a fio, com implante de maneira bem delicada, que fica praticamente imperceptível. A pessoa acha que você não fez nada, né? Que não te conhece. E o senhor falou da área doadora. De onde vem o cabelo que vai aqui para cima? O cabelo, muita gente pergunta, de onde vem? Vem da própria pessoa, porque não se pode fazer mais transplante, não se pode fazer transplante entre pessoas, é sempre da mesma, para não ter rejeição. E da onde se tira? Se tira da região que não tem o gene da calvície, que seria laterais ou atrás do couro cabeludo, ou seja, nuca e regiões laterais. Pode ser usado, eventualmente, fios corporais também. Eu tenho um grande amigo que ele fez uma época de cirurgia e aí teve uma rejeição, mas isso estou falando de 30 anos atrás, tá, gente? E ele acabou voltando a ficar careca. Ele falou, não, eu já me conformei, então agora eu tô com... Minha cabeça é igual a música brasileira, que é Nenhum de Nós e Os Heróis da Resistência aqui atrás, né? Então, eu lembro na época, ele falou que teve uma rejeição. Na realidade, não é que teve rejeição. Se usou do próprio organismo, do própria pessoa, não existe rejeição. O que pode ter acontecido é o quê? Um processo infeccioso, alguma inflamação que fez ele perder esses cabelos transplantados e os cabelos que ele tinha, ele não deve ter tratado, porque o transplante ele não cura a calvície. Ele põe cabelo onde você perdeu. Então imagine que você tem aqui, sei lá, um palmo sem cabelo, mas o resto você tem. Faz o transplante, coloca aqui, ok, resolvido esse palmo. O resto do seu cabelo, a doença continua, então precisa ser tratada com medicação.
Senão você vai ficar igual o Ronaldinho, né? Na Copa, só com o topete e o resto sem nada. Aquele corte que deu errado, né? Exatamente. Na época do... E agora também, até em salão de beleza, barbeiros, também você tem shampoos com um remédio novo, que até esqueci o nome agora, mas que tá na moda mesmo, tá todo mundo passando para ver se cresce cabelo ou então deixa a barba mais grossa. Você está falando do minoxidil? Minoxidil. Na realidade, o minoxidil ele popularizou muito. Antigamente era vendido só em farmácias, a patente se quebrou e aí, dependendo da porcentagem, pode ser vendido em âmbito, igual você falou mesmo, de salão, em qualquer lugar acaba se vendendo. No salão tem muito, né? O minoxidil, o que ele faz? Ele acelera o crescimento do cabelo, tá? Ele é um vasodilatador, ele ajuda a levar nutrientes, acelera o crescimento do cabelo, só que em si, isoladamente, ele não trata a calvície. Tá? Então, por exemplo, passei na barba. Na barba, a gente tem que lembrar que na barba a gente não tem calvície, né? Então, passei na barba, o cabelo cresceu mais, engrossou, ótimo. Resolveu-se o problema. Passei no cabelo, ele cresceu mais rápido, engrossou, ficou mais bonito. Só isso é o suficiente para curar a calvície? Não. A calvície, vou perguntar de novo, a calvície tem cura? Tem controle. Tem controle, cura não. Mas se você toma, por exemplo, uma dutasterida, que é a medicação que eu uso usualmente, ela inibe o hormônio da calvície. E você usa o minoxidil, você controla muito, quase 90% desse grau. Então a perda que você vai ter é muito, muito pequena. Que o minoxidil engrossando, ele também tira aquela sensação, porque às vezes a pessoa... Que associado os dois, acaba, um inibe, ou seja, um impede que a raiz continue atrofiando, ou se ela atrofiar, vai ser de uma maneira bem lenta, porque assim, cura mesmo 100% não tem, mas como é muito lento, acaba que fica bem perceptível. Aí você usou uma outra medicação que dá uma disfarçada, que é o minoxidil, acelerando o crescimento e ajudando a engrossar, os dois associados acaba se conseguindo controlar. Meu pai é careca... Mas controlar o quê? Controlar a parte que você tem cabelo, né? A parte que a pessoa já perdeu a raiz... Que já ficou lisinho. Não adianta. É igual você ter uma plantação. Adianta você adubar um lugar que a raiz morreu? Ah, entendi. Sim. Então é lá dentro, não tem jeito. Não é uma tá liso, perdeu a raiz, não tem jeito. É só transplante capilar. Meu pai é careca, meu avô era careca. Eu serei careca? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque não é hereditário, é genético. Você tem um gene. Esse gene pode se manifestar ou não. Ah, então existe uma diferença entre hereditariedade e o fator genético. Sim. Quer dizer, Muitas vezes, às vezes o neto... às vezes tem 3 irmãos. E às vezes um não é, os outros 2 são. E a gente tem que lembrar também do gene que vem da mãe, né? Muitas vezes um pegou mais o gene do cabelo da mãe, o outro pegou mais do pai. Então tem muito essa coisa da genética. E eu sempre ouvi também, e até tive contato com muitas tribos indígenas de verdade, e eu nunca vi um índio careca. Sim, aí vem as raças. O índio, o japonês, dificilmente eles ficam calvos. O japonês você ainda encontra alguns japonês calvos, só que é muito raro. Mas muito com mais 140 raro, anos de idade, né? Mas muito mais raro que um caucasiano, né? A gente tá falando de japonês, não de coreano. O coreano ele tem mais tendência a ficar calvo também. E índio, a mesma coisa. Índio tem muito cabelo no couro cabeludo e quase nenhum no corpo, porque isso é uma característica racial. Esses 70% que eu falei dos homens são calvos, são os homens caucasianos, que é o quê? Moreno claro, pardo, a maioria da nossa... do brasileiro mesmo. Eu tinha um professor que se chamava Paulo Lima, ele não tinha nada, lisinho. Aí lá na tribo ele sentava assim, as crianças vinham em volta dele, ficavam é passando novidade, a mão. Né? Não é da raça deles, nunca tinham visto alguém careca, assim, então era muito não é interessante. Da raça, né? Então, a gente, essa questão do minoxidil, de repente, engrossar um pouquinho o pelo, ele ajuda naquele cabelo piscina, né? Que tá cheio, mas dá pra ver o fundo. Sim, já. O tratamento ele ajuda bastante nesse tipo de cabelo. Que a gente fala que às vezes é uma alopecia globalizada, que ele tem cabelo, só que fino e ralo em toda a região. Nesses casos, o tratamento ajuda muito mais do que numa pessoa que às vezes tem uma entrada e o resto do cabelo tá bom. Porque talvez naquela entrada que tá lisa, que provavelmente não tem mais raiz, o tratamento não vai ajudar quase nada. Ele vai ajudar a não avançar onde ele tem. Já num cabelo que você falou, mais fino, um pouco ralo, mas com bastante cabelo ainda, aí acaba não sendo necessário fazer o transplante capilar dependendo do caso.
Ainda bem que a minha genética da família da minha mãe é aquele cabelinho bem fininho, bem fininho. Pode estar cheio que você enxerga o couro cabeludo ali, ainda bem que vem um pouquinho mais do meu pai. Mas você tem bastante cabelo. Apesar de que essas entradas aqui já estão começando a querer sair. Mas já. a gente tem que lembrar o seguinte, a questão das entradas. É normal, com o tempo, o homem ter uma ascendência. O que é isso? O cabelo ele dá uma levantadinha, vai para cima, formando leves entradas. Isso é normal, é característica do homem. A mulher, se observar, já não. O dela é descendente, vem para baixo. Então você vê que a mulher tem aquele cabelo mais arredondado, típico de criança. Por isso que a gente vê menino e menina com cabelo grande, às vezes você não diferencia, né? Quem que é um homem e quem que é mulher se não tiver vestido. Sim. Já um homem adulto, 30 anos, e uma mulher adulta, 30 anos, não tem como você não diferenciar, mesmo se estiverem vestidos iguais. Por causa do cabelo. O homem você já vai ver aquela leve entradinha. O que é errado, algumas vezes, no transplante capilar, as pessoas, no caso os médicos ou os pseudomédicos, quererem fazer como se fosse uma cuia, como se fosse um menino. Fica muito esquisito, porque existe a naturalidade do homem, que é essa ascendência, entendeu? Então mesmo na cirurgia o senhor preserva um pouquinho uma leve essa característica. Entrada, para ser natural, né? E qual é assim a reclamação? Quando os homens chegam no seu consultório e falam, olha, o senhor atende homem e mulher também? Sim, homem e mulher. E qual que é a diferença entre atender um homem e uma mulher? O que a mulher procura e o que o homem procura? O homem normalmente ele é mais direto e ele vai por causa das entradas mesmo ou da ausência de cabelo. A maioria dos homens quando chegam no consultório ele não tem mais cabelo, né? Então, a maior indicação, no caso, é o cirúrgico, o transplante capilar. É o que eles mais procuram. Além do que o homem não gosta de tratar. Não. Por mais que precise, eles não gostam. Então, eles são mais cirúrgicos. A mulher, normalmente, ela tem um cabelo e ela vai por causa de uma queda de cabelo. E essa queda de cabelo, igual eu te falei, muitas vezes não é uma doença em si. Às vezes é uma alteração de vitaminas, que você controla as vitaminas e esse cabelo para de cair. É uma alteração emocional que você controla a salabilidade, o cabelo para de cair, que é o eflúvio telógeno, onde você não alterou a raiz. Então a mulher, além de ter menos porcentagem de calvície, como na maioria das vezes o problema é um eflúvio telógeno reversível, você consegue reverter com tratamento. Então homem, 90% dos casos são cirúrgicos, mulheres é o contrário. 90% dos casos são tratamentos clínicos. E a mulher, ela se cuida mais. E a mulher se cuida mais, toma o remédio, faz tratamento estético, faz o laser, se precisar fazer alguma terapia no cabelo, ela o faz, sem questionamentos. O único problema também é que às vezes a gente recorre muito e a gente vê muitas mulheres recorrendo à internet. O senhor falou de crescimento e eu queria levantar uma coisa interessante que aconteceu no mês passado, de uma influencer até bem conhecida, que disse que estava tomando um soro e crescia 6 centímetros de cabelo por mês. Quer dizer, é um lobisomem quase, né? Isso aí não tem como. Não existe nenhuma medicação que vai fazer isso, né? Normalmente, o cabelo cresce 1 centímetro ao mês, né? Isso é o cabelo normal. O problema é se a pessoa tem alguma deficiência, o que acontece? Não cresce isso. Ou às vezes nem cresce. Quando você controla essa deficiência, seja uma deficiência vitamínica, seja nutricional, porque não se alimenta, ele volta a crescer. Esse 1 centímetro ao mês, que é o normal. Ah, eu vou fazer uma hiperdosagem, vou fazer outros tratamentos, vou usar o minoxidil, vou jogar uma bomba aí para ver se dá um up. Você pode até conseguir um crescimento maior, em torno de 20% a mais disso que você já o tem naturalmente, entendeu? Mais que isso não existe. Não vai passar de 1,5 centímetro por mês, nem no Instagram, nem na rua. A longo prazo, se você curou a patologia, ela vai voltar a ter um cabelo grande, mas a longo prazo, né? Sim, não vai 6 centímetros, meu Deus do céu, em 4 meses você está com 24 aqui, né? centímetros. Você está com quase uma régua. Então, e fora que... Então, o senhor falou de vitamina. Quais as vitaminas que quem quer cuidar do cabelo não pode deixar de... Normalmente eu falei de deficiências, né? Então a gente observa principalmente mulheres por causa da menstruação, por causa de algumas alterações que tem intestinal, e alguns homens o ferro, a ferritina é essencial. Você fazer o exame e ver se esse ferro está controlado, senão tem que repor. Biotina é uma vitamina essencial para o cabelo.
A gente vê aí também a necessidade de uma peridoxina, de um silício que mexe com a queratina. A queratina está presente na unha, no cabelo, ela que dá resistência, que dá aquela vitalidade ao cabelo. Né? Então essas são as vitaminas que a gente basicamente usa nas nossas fórmulas para melhorar o cabelo. Existem outras, mas as mais usuais são essa. A gente vê o ferro, vê a vitamina, derivados da vitamina B, né, que seria a peridoxina, vê o silício e a biotina. Então isso não pode faltar na alimentação. Esses aí não pode faltar. Existem outras que a gente coloca, eventualmente, vitamina A, vitamina E, mas não são tão essenciais quanto essas que eu falei. E uma deficiência nessas vitaminas, então, vai começar a reduzir essa velocidade? De crescimento. Ou aumentar a queda, né? O ferro muito baixo, ele faz cair muito o cabelo, né? Sério? Sim. Assim como existem outras deficiências, mas aí não são deficiências de vitaminas. A gente está falando de deficiências que levam a doenças. Por exemplo, hipotireoidismo, hipertireoidismo, que é alterações da tireoide. Mas todo mundo sabe, faz o cabelo cair muito, entendeu? As síndromes intestinais, onde você não tem uma absorção adequada, óbvio, das proteínas também, acaba levando ao aumento de queda. Todo mundo fala da importância. Mas, por exemplo, eu tenho eu tô bem, minhas vitaminas estão normais, mas eu quero dar um up mesmo assim. Aí seriam essas vitaminas que eu te falei, biotina, queratina, cisteína, peridoxina, mesmo estando normal, vitamina D, também é importante, ajuda bastante no cabelo. Você pode até colocar um pouco acima, que acaba sendo melhor para o cabelo. Porque quando a gente faz aquele exame que a gente faz do hemograma, que vem com os exames sanguíneos, é para quê? Ele vem lá, o normal, né? Esse normal é o normal para o corpo em geral. Mas tem algumas coisas que para o cabelo precisam, é mais que aquilo, né? Então, por isso que eu falei, da vitamina B, D, do ferro, da biotina. Então, a vitamina D e o ferro, você vai usar uma mensuragem, você vai levar em conta que seja um pouquinho maior que aquele normal. Mas isso que o doutor está falando é a queratina e que você vai fazer uma complementação. Isso, mas aí você vai usar o quê? O silício, que vai aumentar essa queratina. E a queratina do shampoo, por exemplo, funciona também? Para a raiz, nada, né? Porque nenhum shampoo consegue, em 2, 3 minutos no seu couro cabeludo, transpor a barreira transdérmica, que seria da pele, e ir lá na raiz. Isso é impossível. Ele acaba melhorando o fio, o que você pega. Aí é diferente. Normalmente o fio, quem trata mais o fio? O próprio cabeleireiro, a própria terapeuta capilar. O médico, ele vai agir mais aí nas questões internas, da raiz mesmo, onde estão localizadas as patologias, né? Eu acho engraçado. Mas o shampoo não resolve doença, né? Shampoo não. Shampoo é para limpar o cabelo mesmo. Resolve caspa, resolve oleosidade. Existem alguns shampoos que melhoram frizz, melhora textura, aí sim, porque a gente tá falando de fio. Vai só arrumar isso, a estética mas vou usar o fio shampoo ali. E meu cabelo vai parar de cair. Não existe. Vou usar o shampoo e meu cabelo vai parar de ser calvo. Não existe. Nem mais saudável, né? Porque a saúde começa lá na raiz, ele vai ficar mais bonito, né? Vai ficar mais bonito porque o fio vai ficar melhor. Seria igual, por exemplo, você ter uma porta com cupim, aí você passa o verniz, mas não usa o veneno para matar o cupim. Por um tempo a porta vai ficar mais brilhosa, mais bonita, mas depois ela vai se destruir. Vai ficar só o verniz. Sim, então seria a mesma coisa de você começar um tratamento num cabelo que tem uma doença interna e só tratar externamente com shampoo. No início fica bonito e depois não vai adiantar nada, né? E essas diferenças todas de cabelo, tipo, é igual chegar lá em casa, né? Chego lá em casa, tem 300 tipos de shampoo. Shampoo para cabelo ponta seca, raiz oleosa, ponta oleosa, raiz seca, cabelo para pós-química, pós isso, não sei o quê. E lá na ponta tem um shampoo para todo tipo de cabelo. Por que não usa só aquele? Né? Por que tem que ter tudo isso? É verdade? Isso é muito mito. Não, existem, assim. Óbvio, existem shampoos adequados para vários tipos de cabelo, mas basicamente o que teria que ter é um shampoo para cabelos normais, cabelos oleosos, cabelos secos. Basicamente é isso, né? O homem, 90% deles ou mais, tem um cabelo mais oleoso que a mulher.
Então, de preferência, o gel e um shampoo para cabelos oleosos. A mulher, por causa das próprias químicas, aí entra esses outros shampoos. Tem mulher que descolore, tem mulher que faz um monte de químicas, tem que usar um shampoo específico para isso, né? Mas, basicamente, a mulher seria um shampoo mais para cabelo seco, ou normal, entendeu? Por isso que os shampoos anti-caspa, digamos assim, fazem tanto sucesso entre os homens? Porque, sim, porque né, o homem tem um Cristiano cabelo mais Ronaldo oleoso. lá O homem e tem tal. muito mais caspa que a mulher, porque tem um cabelo mais oleoso, né? E o que E o problema da mulher, da caspa, é que não é por causa de o cabelo ser seco que não precisa lavar, né? Pelo menos umas 2, 3 vezes por semana o cabelo precisa ser higienizado, precisa lavar os cabelos, mesmo sendo seco. É, porque eu ia perguntar isso também. A mulher não lava. O homem vai lá, toda vez que entra no chuveiro, lava a cabeça. A mulher não, né? Principalmente quanto maior o cabelo. Isso, mas o ideal é que pelo menos umas 2, 3 vezes por semana lavem para não se acumular resíduos e outras coisas também, né? Tem a poluição. Tem alguma... Existe a poluição, o sol, tudo isso são oxidativos que podem alterar a cor, até o brilho do cabelo, né? Então o sol também prejudica, né? eu ia perguntar até se o sol faz bem ou Faz mal, faz então mal, depende. Por isso você tem que usar um boné. Existem os protetores também pro próprio couro cabeludo, né? Aquele chapéu, O chapéu. né? Existe o sprayzinho que vem com protetor próprio pro cabelo. Ah, O fio, né? Pro fio. Igual como existe alguns cremes que se usam no fio para evitar a ação térmica, tanto do sol quanto da mulher que usa o secador, né? Secador de cabelo faz mal pra... Dependendo de como se você usar, sim, né? Porque a temperatura muito alta, ela pode abrir a queratina e aí o cabelo começa a ficar aberto, com aqueles frios. E usando muito tempo, ele fica exposto, aí o sol vai fazendo mais mal, o cloro vai danificando mais ainda o fio, né? Mas a gente tá falando de fio, não de raiz. Não tem como um secador alterar ou causar uma doença capilar interna, é impossível, né? Então, mas só tem que cuidar para não queimar aquela parte superficial. Exatamente, ali, não né? agredir a parte do superficial. Nossa, interessantíssimo isso. Mas também não dá pra pessoa botar um trem quente demais que queimar a pele, aí vai alterar o Sim, vai couro cabeludo da cozinhar raiz. o couro Aí é outra cabeludo. coisa, mas ninguém é doido desse jeito, né? E agora, nesse tempo seco, tem alguma diferença que a pessoa precisa ter na hora de cuidar do Não, a mesma cabelo? coisa. Ou mesma coisa, Mesma umidade? Mesmo porque, vamos dizer, o clima tá seco, né? Então eu vou hidratar mais vezes, O cabelo, naturalmente, você também, mesmo o cabelo oleoso, ele precisa ser hidratado. Porque você imagina, você vai lá e pega um shampoo. É que esses Head Shoulders, do Clear, que é do Cristiano Ronaldo, eles melhoram um pouquinho a caspa, mas eles não agridem tanto porque eles não são tão esfoliativos. Existem alguns shampoos que são muito esfoliativos. E a pessoa pode começar a usar demais aquilo lá, aí vai ficar muito seco e a pessoa fala, não preciso usar nada para condicionar ou hidratar. O que o organismo vai entender? Primeiro, melhora, né? É brilhoso, oleoso, tirou o brilho, nesse primeiro momento ficou até bonito. Mas aí você usou de novo o shampoo, ressecou demais. O que seu organismo entende? Pô, tá seco agora. Vou produzir mais oleosidade. Mas o cabelo já é oleoso, aí fica bonito o tempo, depois volta pior do que estava antes. Sim, o equilíbrio. É o equilíbrio sempre. Então, usar o shampoo adequado, mas também as pontinhas, procurar usar um creme, um bálsamo. Talvez ao invés de usar um condicionador, um creme nutritivo que hidrate demais um cabelo seco, é melhor usar um bálsamo. Que aí você consegue hidratar, só que sem exagero, né? Quanto tempo é a recuperação de uma cirurgia de transplante de cabelo? Então, depende para que atividade. O que acontece? A cirurgia de transplante capilar é uma cirurgia, em termos de pós-operatório, simples. Tá? A gente tem que lembrar que ela não é simples, é uma cirurgia plástica. O ato cirúrgico em si, ele é complexo, precisa de um médico, de alguém capacitado, porque dependendo do que ele fizer, vai ter algumas consequências estéticas ruins, né? Principalmente. Pode dar pequenas foliculites, infecções, mas o principal é não ficar natural, não ficar harmônico, ficar irregular, não dar volume. Isso é muito comum acontecer quando a pessoa acha que o simples no pós é a mesma coisa que simples ao fazer. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? E não tem nada a ver com a aplicação de Botox. Tem que ser feito num ambiente hospitalar ou num ambiente de consultório com capacidade hospitalar, liberado pelo CRM, que tanto é que ano passado, tem 2 anos, o Conselho Regional de Medicina colocou
que qualquer cirurgia capilar é uma cirurgia porte 2. O que seria uma cirurgia porte 2? Seria igual uma lipo de pequena monta, seria igual você colocar em um silicone, tá? Fazer uma cirurgia de nariz pequena, tá? Uma blefaro. Então, um ambiente hospitalar sem necessidade de UTI, seria isso. Né? Ótimo, mas precisa ser um ambiente... Então, o ambiente hospitalar que eu falo não é necessariamente num hospital. Pode ser numa clínica, desde que na clínica tenha um centro cirúrgico com capacidade hospitalar. É isso. Pesquise antes de fazer, né? Pesquise e vê. Vai no CRM e vê. A clínica está registrada no CRM? Tá, ok. Então ela tem, né? E eu sempre acho assim, né? Mas eu gosto de falar, você perguntou, acabei que falei e não respondi. 5 dias repouso, tá? Não porque a pessoa vai sentir dor, vai estar incapacitada. É porque o cabelo ele não é suturado. A raiz é colocada. Então, se a pessoa sai muito na rua, se a pessoa mexe muito, ele pode perder essa raiz, ir embora, passar a mão, ficar tomando chuva. Então, 5 dias a gente pede para ficar mais quietinho. 7 dias atividades leves, já está liberada. E 14 dias pode voltar para academia, normal. Vida basicamente normal. 14 dias seria o tempo da raiz se fixar. A raiz mesmo. fixa em torno de uns 7, 10 dias já tem uma fibrina. Mas 14 dias é mais para as atividades mesmo, Garantia. Da academia. E sem pentear o cabelo na primeira semana? Na primeira semana não faz nada no cabelo. Até para lavar é só como se estivesse encostando, sem esfregar, só apalpando. Então tem que cuidar mesmo. Tem que mesmo. cuidar, senão perde. E eu brinco muito que a cirurgia plástica tem uma... o boné a gente começa a usar aí com uns 12 dias, 10 dias, também para não esfregar, porque só vai apalpar. Na hora que coloca o boné, às vezes acaba dando uma fricção, né? Eu sempre falo, meu sonho é chegar naquela idade que a gente pode botar o boné da ferragista, que aí ninguém mais... Todo mundo sabe que você não tem mais nada a perder quando colocou o boné da ferragista, não é? Mas muita gente usa o boné exatamente para esconder a calvície, né? E hoje não precisa mais. Hoje não precisa mais, porque as técnicas estão modernas, naturais e até mais acessíveis que antigamente, né? Para quem realmente vai fazer, só tem aquela beirinha aqui, né? Sim, só sobrar muito calma. Em cima, inteiro. Quantas horas de cirurgia? Então, quem tem a calvície grau 6, 7, você não consegue, num ato cirúrgico só, preencher completamente aquela calvície, tá? Porque para preencher, você precisa ir de umas, 15 horas de cirurgia. Só que aí vem riscos, né? Porque você vai usar um anestésico. Lembra que eu falei? É simples no pós, porém no ato não é. Então, se não é no ato, eu tenho que ter alguns respeitos. Algum respeito é com o tempo cirúrgico para não me causar problemas. Então, o ideal é que seja 7, 8 horas. Evita-se o uso de muitas drogas, muitas medicações, consequentemente menos efeitos colaterais. Eu quero colocar demais, vou cobrar mais caro e vou colocar, aí passa 10, 11, 12 horas, onde vem complicações. Lembrando que nós já tivemos 4 óbitos por transplante capilar. Não em Goiás, graças a Deus, porém já tivemos, e desses 4, todos foram cirurgias alongadas. Seja por pessoas incapacitadas que enrolaram muito, seja por aventureiros, seja porque até sabia fazer, mas quis exagerar no tempo. Porque você manter alguém sedado durante 12 horas é complicado. Né? É que às vezes nem está sedado, né? Existe a sedação leve, que seria só uma medicação para a pessoa ficar mais tranquila, e existe a sedação mais pesada, né? Mas em ambos, com muito tempo, 14, 15 horas, leva a risco. Existe o risco controlado, óbvio. Estou num hospital com UTI, que é o caso de uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia, uma neurocirurgia, que aí, mas é uma questão de vida ou morte. Aí não importa se vai durar 12, 13, 14, não interessa, você tem que fazer. Mas esse está num ambiente controlado, né? Outra coisa é uma cirurgia num ambiente só hospitalar, num ambiente clínico hospitalar sem UTI e sem necessidade de ficar lá todo esse tempo, entendeu? Porque é estético. Ele pode fazer a cirurgia, o que ele consegue, tipo, cobrir uns 70% desse couro cabeludo, e num segundo momento ele faz outra, tranquilo, com calma, respeitando todas as etapas para ter segurança 100% e risco zero, né? Sim, isso então nenhum óbito aqui em Goiás. Aqui em Goiás, o pessoal Não que não tenha lugar que faz tudo errado. Tem. Provavelmente não teve por sorte, né? Sim.
Mas, então, tem um lado, quando o senhor fala assim de horas de cirurgia, chega a ser tem um lado artista ali, não tem? Sim, a cirurgia de transplante capilar da técnica FUE, HDI, você coloca fio a fio. Então, é como se você estivesse fazendo um desenho artístico, você vai colocando, né? Tirar, você tirou, ok, tem que ter aí uns parâmetros para retirar adequadamente, não ficar também marcado, não ficar rarefeito a região, mas o principal, na hora de colocar, principalmente a frente, a hairline, é uma arte, né? Você faz um desenho, eu faço um desenho à mão, existem uns lasers que você usa, na Turquia usa muito esses aparelhos, porém fica uma coisa muito artificial. E quando você faz uma coisa à mão, seguindo as regras, fica uma coisa artística, né? Artesanal. Por isso que não mesmo. tem como você... Arte, é arte. É arte, igual a franquia. Franqueagem de arte não existe, né? Isso, exato. Porque é uma coisa você pegar um laser e falar, eu fiz aqui no laser X. Aí o laser X tem aqui, o laser X tem no shopping tal, o laser X tem no shopping B, tem no Rio de Janeiro. Tudo bem. É um laser, um aparelho onde você segue parâmetros que são iguais para o tipo de pele. Aí você consegue o quê? Replicar mais ou menos de maneira igual. Agora, algo que é arte é limitado à pessoa. A pessoa que está aqui, ela não vai estar no Rio, nem vai estar em São Paulo, nem vai estar no shopping Goiânia e no shopping Flamboyant ao mesmo tempo. Então, essa arte não consegue ser multiplicável. Sim, uma reprodução da Mona Lisa não vale nada, a Mona Lisa vale. Porque foi outra pessoa que fez. E tem a questão do desenho do rosto, influencia também? Sim, na hora que o senhor olha lógico. assim, eu vou desenhar. Eu tenho o rosto mais redondo, tenho o rosto mais retangular, é o que a gente fala aí de melhorar a moldura do rosto, né? Fazer uma harmonização do rosto do paciente com o cabelo. Tem tudo isso. Isso aí você vai adquirindo com o tempo, com a experiência. E eu admiro muito, assim, porque além de ter todo o conhecimento da medicina, ainda precisa ter essa noção artística. Sim, você tem que ter um senso estético, né? Que não é para qualquer um. Não é. Existe o dom também, né? Você tem que ter um dom para poder fazer aquelas coisas, né? O estudo ajuda, mas como tem um pouquinho de arte, precisa ter um pouquinho de senso, dom, né? De senso artístico, ali. Né? Mas me chamou muita atenção a apresentação de um comediante falando sobre a situação dele próprio e dos irmãos também na hora de começar a perder cabelo. Se liga só. Eu passei dos 30, tô com o kit agora, né? Que é a ansiedade, queimação, cansaço e a calvície, que é o kit mesmo. Eu gostava do Dragon Ball, mas não queria ser o Vegeta. Olha isso, bicho. Freeza! Olha isso daqui, ó. Não aplaude minha calvície. Aí é... Acabei de falar de autoestima, começou a cair muito, meu. Eu achei que eu não ia ser calvo, de verdade. Por um momento, eu achei que eu não ia ficar. Por quê? Porque meu irmão mais velho, o Lincoln, ele começou a ficar calvo com 22 para 23 anos, com 25 já não tinha cabelo. O meu irmão mais novo, Jean, com 20 para 21 começou a calvície, e 22 já não tinha cabelo. Eu com 23 apreensivo, 24 nada de cair o cabelo, 25 nada, 26 eu ainda com cabelo, aí já não queria comemorar, mas já acreditando que não ia ficar calvo, 27 nada, 28 eu fiz o coque de tanto cabelo que eu tinha. Jogava na cara dos meus irmãos, que eu tenho, você não tem. 31 fez assim, ó. Eu abri a porta, a calvície falou, tinha me perdido, c... vim buscar seus cabelos. E é engraçado que tá caindo e crescendo num lugar que eu não tinha. Deus fecha uma porta e abre uma janela, nada a ver. Não, meu cabelo ele tá caindo, tá nascendo no peito, na perna, assim, num lugar que não é pra ter na perna, nada a ver, assim. Não, tá migrando, meu cabelo tá migrando, ele tá indo morar no sul, meu cabelo tá indo morar no... É isso aí, o cabelo vai morar no sul e a gente vai perguntar direitinho. Mas eu queria também saber que tem muita gente que colocou a preferência por raspar o cabelo mesmo, né? Ficar com aquele visual mais Vin Diesel, mais bad boy. E você, curte um visual assim, Velozes e Furiosos ou não? Aí agora a gente vai para as suas perguntas e eu já vou começar com a pergunta da Rosilene, que ela pediu para o senhor só repetir quais as vitaminas que são essenciais naquela hora que o senhor falou para o cabelo ficar saudável. Então, a gente tem que medir aí a ferritina, que ela é muito importante, a baixa de ferro está muito relacionada à queda de cabelo. A vitamina D também é importante, lembrando que os parâmetros que a gente usa é um pouquinho acima do normal, né? A biotina também é muito importante para ser colocada e o silício, são as principais que a gente usa aí na composição. Existem outras, como ex-nutriment,
riboflavina, mas as mais importantes são essas 4 que eu falei. Biotina, vitamina D, ferro e silício, seriam os mais importantes. Perfeito. Biotina, vitamina D, ferro e silício. Não esqueçam aí, tá bom? Ó, a Andréia Menezes perguntou aqui, depois do meu parto, minha filha ainda era pequena e comecei a perder tufos de cabelo que saíam na minha mão. É normal? Sim. Aí é o que eu falei. O eflúvio telógeno é o quê? Queda do fio, não alteração da raiz. Existe o eflúvio telógeno provocado por uma deficiência e existe o eflúvio telógeno que seria normal. O que é o normal? Naturalmente nós perdemos, né? 100, 150 fios por dia, mas é difícil mensurar. O que eu falo para a pessoa? O que é normal você perder? Quando você dorme. Então, acordou mais de 6 fios no travesseiro, alguma coisa está errada. Em relação à gestação. Durante a gestação o cabelo não cai, tá? Muito pelo contrário, ele fica até mais bonito por causa dos andrógenos. E existe uma compensação, normalmente 30 a 40 dias pós-gestação, onde o cabelo cai 2 a 3 vezes mais que o normal por 6 meses. Então, por isso que ela teve essa queda aumentada. Durante 6 meses... Pode cair mais que o normal, aí você faz o quê? Você faz aquele uso das vitaminas, de algumas medicações para diminuir. Não é que vai ficar normal, porque ela ficou um tempo lá esperando para cair e depois vai cair mais. Ah, sim, durante a gravidez. E fica mais bonito. Mais, sim. E depois vai compensar, né? A mulher grávida já é. O organismo é inteligente, né? Então tudo se compensa. Por isso, lembra que eu falei do tal do shampoo exagerado? Diminui muito a oleosidade, porque o cabelo é oleoso, o organismo entende o quê? Precisa de mais oleosidade. Segura essa imagem aí, Mateuzinho, por gentileza. Volta um pouquinho aqui, a imagem que aparece o bulbo do cabelo ali. Da raizinha. Isso. Volta um pouquinho, Matheus, pra gente essa imagem, aonde começa ali a entradinha da pele. Ah, essa aí. Esse é o bulge, né? Aqui tá vendo a origem do cabelo. Olha lá, a queratina. É o que eu expliquei. O fio tá pra fora. Então o shampoo vai atuar no fio. Como é que ele vai romper toda essa barreira para atuar na raiz? O fio não consegue fazer isso. Então, tu vê que é uma estrutura complexa. Isso aqui, na realidade, o transplante é a unidade pilosebácea. Vem a raiz, vem a glândula sebácea e vem o músculo eretor do pelo. Você transporta todas essas estruturas. Então, o transplante, a gente fala fio a fio, mas é da unidade pilosebácea. Ah, não é o fiozinho só. Não, vem tudo. O mais importante para se levar é isso aqui, ó. É o bulge, com um pouquinho da derme, tem que ter um pouquinho aqui das glândulas, dos vasinhos, que vão nutrir para isso aqui crescer e desenvolver de novo. E aí a gente vê que realmente faz sentido falar que o cabelo, digamos, apesar de ter sido morto, ele é vivo, né? Vivo, os vasinhos, tudo, exatamente. Né? Então... E o fio tá lá em cima, né? Sim. Então isso é diferente, uma barreira. Então tratamento de lá é uma coisa, tratamento de cá é outra. Por isso que as doenças estão mais relacionadas à raiz. E é por isso que quando tá lisinho, não é porque às vezes o problema tá lá, o problema tá aqui. E se isso aqui morreu, não adianta tratar lá, só colocando outra raiz. Ah, precisa colocar. Aí quando eu falo de alopecia androgenética, calvície, essa raizinha ela vai diminuindo, chega uma hora que atrofiou. Morreu, não nasce mais. E a alopecia areata do Will Smith, da esposa do Will Smith? A raiz estava aqui, ela não atrofiou, mas tinha uma inflamação em volta dela que impedia que esse fio crescesse. Então a raiz está normal, tem uma bolinha aqui inflamando. Você tomou um anti-inflamatório, aplicou anti-inflamatório, saiu aquela inflamação, a raiz está normal, o fio volta a nascer. Nossa, que perfeição, é incrível, o corpo humano é... O Sérgio Andrade perguntou o seguinte: por que as calvícies são diferentes? Em alguns homens começam na frente, outros ficam com cabelo de frade. É verdade, né? Sim, existem padrões, né? O padrão mais comum é começar pela frente, pegar scalp médio e pela coroa. Mas existem padrões que são reversos, retrógrados, que começam pela coroa. Que até pouco tempo atrás a única solução era você se converter ao judaísmo e usar uma ficava, né? Tampava a coroa. Mas existem pessoas que começam por essa região. Não é o mais comum, mas existe. E o pessoal está perguntando também como é que o senhor calcula
o preço de um transplante é pelo tamanho. É interessante isso, né? Quanto mais cabelo, mais caro é, né? Quanto mais cabelo você precisa colocar, existe uma diferença sim, mas ela não é gritante. Por quê? Porque o ato de o médico estar lá, o ato do consultório, o ato da clínica, o ato do ambiente hospitalar, o ato da anestesia, é o mesmo, né? Independente de ser pequeno ou grande, mas existe uma diferença entre tamanhos, mas é pouca coisa. E aqui o Ederson entrou naquela questão mesmo sobre o uso da finasterida mexer com a libido, né? E ele fala que ele está com receio de usar o medicamento. O Ederson está com receio de usar o medicamento. Então, eu não uso a finasterida, tá? Eu uso a dutasterida. Eventualmente, quando a pessoa tem receio, numa dosagem menor, ou eu estava recentemente, você falou, recebi a premiação na quinta, na sexta à noite fui para São Paulo, no sábado eu já estava num simpósio de cabelo, não de transplante, de doenças, onde no Congresso Mundial de Dallas que teve sobre cabelo, se usa muito a dutasterida de maneira segura, principalmente numa dosagem onde você usa ela 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, poupando os efeitos colaterais, porém, existem trabalhos comprovando com a mesma eficácia de usar todos os dias. Então tá aí, Ederson, olha aí, melhor 2 carecas funcionando do que, né, cheio de cabelo na cabeça e não poder fazer nada. Mas eu gostei muito dessa pergunta e tem pessoas aqui, muitas pessoas perguntando, fiquei careca com 22, tem outro com 24, 25, se isso é normal. Ultimamente as pessoas estão ficando calvas mais cedo, tá? Antigamente o que era comum? A partir dos 30 anos você começava a ter um grau mais avançado de calvície. Hoje é muito comum pacientes jovens, tá? E por que isso? Mudanças ambientais. Desde o estresse até os fatores oxidativos e principalmente os fatores hormonais. Os alimentos têm mais hormônios, né? E muitas vezes existem os hormônios estéticos, onde mesmo pacientes jovens, eles começam a usar hormônios, estimuladores hormonais muito cedo para ganho de massa muscular. Isso faz o quê? Isso acelera o processo da calvície. Porque o que é a calvície? Alopecia androgenética. O genético a gente já falou. Meu avô teve, mas meu pai não tem, meu tio tem, tá? A gente pegou. Isso não tem que ser feito. É genético. Senão teria cura. Porém, a gente atua no fator andro, hormonal, usando a finasterida, que no caso eu não uso, ou a dutasterida, para inibir esse hormônio. E aí, quando você usa hormônios para fins estéticos? Você aumenta o hormônio e causa calvície. E muita gente também perguntou da questão... E antigamente, por exemplo, a carne, o sanduíche, as coisas não tinham hormônio. Hoje em dia tem, acaba aumentando um pouquinho, né? Muita gente perguntou do efeito do estresse no cabelo. O estresse, ele pode atuar não na calvície, ele não atua em si levando a uma atrofia da raiz, mas ele pode aumentar a queda capilar, sim. Do fio, né? Vai mexer aí ele causa o eflúvio, que aí seria aquela mesma coisinha que aconteceu na gestação, né? Começou a cair mais que o normal. Mas aí por um fator oxidativo, né? Que é o estresse. Falando desse pessoal que fica careca jovem, eu tenho um parente que é... É igual o sol, o frio, você vê o urso não troca. E no inverno ele fica lá quietinho, e depois tem a troca, sai. São fatores oxidativos, né? Mas deve ser difícil mesmo. Eu tenho um grande, ele é primo, tio, assim, meu, que ele, 22 anos, ele já era bem carequinha. E aí você olhava para ele, parecia que tinha 35 anos, né? Mexe muito com isso, mexe com a impressão. Com a autoestima, né? Exato. Mas para vocês que querem, tá todo mundo aqui, onde é que o senhor atende, quando que o senhor atende, aonde? Eu vou pedir o seguinte, então. Infelizmente, a gente já está chegando no final do programa, vou fazer um em casa, tá bom? Vou pedir para o doutor deixar um recado final para vocês e o Instagram do senhor, para o pessoal poder seguir e se informar direitinho onde vou é que ele deixar atende, o Zap, como Instagram. É que ele atende. Isso, pode passar aqui. Então, eu atendo aqui em Goiânia, né? Uma vez por semana, e atendo em Anápolis, onde a gente tem lá o centro hospitalar, tá? Meu Instagram é @domingoscoelho_MD. E o Zap, para quem quiser, 6299-396-3343. Pode repetir o Instagram e o Zap? Instagram, Domingos Coelho _MD. E o
Zap 6299-396-3343. O senhor dá umas dicas também lá no Instagram? O Instagram, o que é feito no Instagram? No Instagram pessoal tem muita coisa pessoal mesmo, mostra os cursos, essas coisas, mas muito vídeo mostrando isso tudo que eu falei, né? Como é que é feito o transplante, doenças, como é que é feita a retirada, mitos, tem muita coisa que eu vou respondendo, caixinha de perguntas, que normalmente toda semana a gente faz uma caixinha de perguntas, as pessoas têm dúvidas vão sendo respondidas. Nossa, maravilha então, hein? Segue lá, adorei a conversa e muita participação, quer dizer, mexe muito mesmo com... Sim, mexe muito, o cabelo é a moldura do rosto das pessoas, né? E amanhã a gente vai estar com um programa muito especial, a gente vai estar com uma enfermeira e uma técnica de enfermagem aqui, já que a gente teve o dia do enfermeiro, para fazer uma homenagem muito linda a essa que é uma das profissões mais bonitas do mundo, tá bom? Espero vocês amanhã. Até lá.